Olá, pessoal. Tudo bom? Como que vocês estão? Espero que bem. Eu me chamo Cristiano Moreira, eu sou graduado em Ciências Contábeis, mestre em Economia, atualmente faço doutorado em Ciências da Informação e estou também fazendo uma outra graduação também dentro da área da Ciência da Informação. Hoje estamos aqui nesse mini curso, né, buscando falar um pouco, né, clarear um pouco, né, sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, que é uma lei relativamente nova, né, entrou em vigor esse ano, veio como instrumento normativo para inibir, né, uma série de vazamentos, comercializações irregulares, né, dos dados das empresas, dados dos clientes e tudo mais. Dando uma ordem, né, para a nossa apresentação. Inicialmente, eu vou falar para vocês, contextualizar, né, tratar sobre alguns tópicos, né, que estão presentes nessa nova legislação. No segundo momento, teremos a apresentação de um orientando meu, né, do trabalho dele de conclusão de curso, o aluno Franklin. Ele vai estar apresentando para vocês a percepção, né, dos administradores e dos contadores sobre a implementação, né, da Lei Geral de Proteção aos Dados. Isso foi objeto do trabalho de conclusão de curso dele, defendido agora nesse semestre, com a minha orientação. E no momento final, eu retornarei para estar fazendo umas considerações finais, né, sobre esse tema, que ele ainda é muito incipiente. Existem algumas lacunas a serem tratadas, alguns procedimentos, né, alguns processos serem definidos, né, para dar maior garantia, tanto para as empresas como para as pessoas envolvidas, né, que tenha assegurado, né, a preservação dos seus dados e informações. Né? Olá, pessoal. Como eu já havia apresentado previamente para vocês, vamos falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mais focado, né, por viés para a gestão, né, nos impactos que essa nova regulamentação traz para as organizações, focado mais para esse viés, né, por um fato que poderia justificar isso é a formação, né? Eu sou formado em contabilidade, trabalhamos muito com gestão, né, os impactos dentro das organizações, mas claro que isso não significa que a Lei Geral de Proteção de Dados ela não vai ser aplicada em várias outras áreas do conhecimento. Pelo contrário, ela vai sim, ela é implementada uma lei bem geral, né, onde cada área do conhecimento vai ter que buscar, né, implementar as suas práticas, focando, né, assegurar que os preceitos que estão emanados nessa legislação sejam, de fato, respeitados e cumpridos, tá? Meu nome, como havia mencionado para vocês, Cristiano Moreira da Silva. Pessoal, vamos falar, então, sobre a Lei Geral de Proteção, né, dando uma contextualização. O que é protegido, né? O que tem que ser protegido? Qualquer informação relacionada à pessoa que possa ser utilizada direta ou indiretamente. Exemplo, nome, fotos, e-mails, detalhes bancários, posts em mídias sociais, informações médicas, endereço, né, do IP, incluindo, mas não limitado a contatos de clientes, funcionários contratados. Então, essa lei ela vem, de uma certa forma, para inibir algumas práticas que estão sendo muito corriqueiras. Vocês provavelmente já devem ter percebido isso. Hoje, por exemplo, levando para a perspectiva da área contábil, né, e administrativa, hoje você constitui uma empresa, uma sociedade empresária, qualquer outro tipo de constituição, automaticamente, em menos de 48 horas, o e-mail que se cadastra lá na hora da constituição dessa empresa já recebe e-mails falando, oferecendo produtos, e tudo mais. Às vezes vocês fazem algum cadastro em alguma plataforma, como pessoa física, e vocês começam a ser bombardeados de informação. Então, hoje, os dados, né, para se fazer, para se alimentar essas práticas, eles estavam meio que soltos, né? Todo mundo poderia fazer o
que quisesse com essas informações. Então, a gente não tinha uma segurança. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem tentar inibir essas práticas, ela vem tentar o quê? Garantir que suas informações estejam seguras, ou seja, ela define premissas para que, por exemplo, se eu estou com a instituição financeira, uma empresa que eu abri um crediário, coisas nesse sentido, as informações sejam protegidas para evitar que elas não sejam comercializadas, sejam objetos até de possíveis tipos de fraudes, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com esse intuito, ela vem normatizar uma prática que se tornou corriqueira, né? Então, vamos entender um pouco a lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei, então, como ela é uma lei, ela é imposta, ela tem que ser cumprida. Não tem como fugir, não tem como deixar de executar essas práticas. Então, ela tem que ser cumprida. Ela, como conceito geral, se aplica a um conjunto de casos ou indivíduos, né? E a questão de proteção é um cuidado preventivo perante eventuais riscos ou problemas. Então, essa lei ela tem um caráter mais preventivo, tentar inibir essas práticas, né, de comercialização de dados, como eu já mencionei, de pulverização de dados que, às vezes, não tem a autorização, né, da pessoa que está envolvida ou da empresa que está envolvida. Então, agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no contexto brasileiro, ela é relativamente nova, mas já tem outros países que já vêm implementando, já vêm controlando, já vêm punindo, né? No caso dos Estados Unidos, eles estão batendo muito em cima pelos vazamentos de informações que o Facebook, né, a plataforma social, a mídia social, o Facebook, ele teve até já indícios de comercialização dessas informações. Então, a Lei de Proteção de Dados vem garantir que os seus dados, suas informações pessoais ou da sua empresa não se tornem um insumo, né, para ser comercializado e, como eu falei anteriormente, objeto de fraudes, né, perante pessoas que estão têm o objetivo, né, de fraudar, de obter sucesso com essas informações, obter algum tipo de ganho. Pessoal, conceitos de dados. Eu não sei se eu mencionei com vocês, mas anteriormente, mas eu faço também um doutorado em ciência da informação. A gente tem uma pesquisa do Zinks, que é um cientista, né, da área da ciência da informação. Ainda existe uma ambiguidade muito grande para se definir o que é dados, o que é informações, o que é conhecimentos. Ele fez uma pesquisa que é muito renomada, né, e nessa pesquisa ele procurou 57 pesquisadores, né, renomados da ciência da informação em vários países e perguntou: o que você acha que é dado, o que você acha que é informação, o que você acha que é conhecimento. E não teve um consenso entre eles. Então, dentro da área da ciência da informação, não tem um consenso, imagino, para quem não é da área. Então, para a Lei Geral de Proteção de Dados, o conceito que é adotado como dado é um elemento informativo, concreto, e sua forma plural expressa uma informação. Mais importante ainda em nossa vida cotidiana, utilizamos constantemente o termo dados. Então, dados, pessoal, é algo que vai gerar uma informação e essa informação vai gerar o conhecimento. Então, para ter conhecimento, eu tenho que ter dados que gerou informação e gerou conhecimento. Então, tem essa linha, né? Tem uns que, nessa pesquisa de Zinks, alguns falam que dados são informações ainda não tratadas, tem outros que falam que dados são informações que ainda vão ser lapidadas para gerar, são dados que vão ser lapidados para gerar algum tipo de informação. Então, não tem uma conceitualização, mas dados seria o quê? Meu CPF, meu nome, meu RG, essas informações vocês podem entender como dados, elas ainda não sofrendo um tratamento, não estão numa estrutura lógica para fazer sentido, né, para gerar uma informação e, consequentemente, gerar um conhecimento. Normalmente são palavras ou números que servem como referência de algo. Por exemplo, o PIN de um telefone, o número de um documento de identidade ou as senhas bancárias são dados, entre outros que fazem parte do nosso cotidiano. Na área de informática, utiliza os dados para entender a realidade que nos rodeia, como produto interno bruto, né, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no contexto regional, estadual
ou federal, né? Ou qualquer outro índice econômico social presente no meio de comunicação. Então, para se ter o conhecimento sobre algo, necessariamente a gente precisa de quê? Precisamos dos dados para estar fazendo esse tratamento, ok? Cada dado tem sua fonte de informação em um contexto determinado, tá? Então, cada dado, pessoal, vai ser empregado para gerar algum tipo de informação. Você não pode generalizar. Cada dado é criado numa perspectiva. Seu conhecimento pode ser simples ou extremamente complexo, né? Então, mais um é 2, mas se você for pegar uma fórmula de uma química, de uma estatística mais avançada, e tudo se torna um pouco complexo. Às vezes você tem os dados, mas às vezes você precisa de ferramentas, instrumentos para estar tratando esses dados. Em todo caso, são referências específicas que nos permitem tirar conclusões sobre alguns aspectos da realidade. Então, essas conclusões podem ser consideradas que eu já havia mencionado com vocês anteriormente, né? Todo dado gera informação, toda informação gera algum tipo de conhecimento, né? Essa é a linha que é impregnada, que é traçada, né? Esse fluxo que é traçado pela ciência da informação, e se você for olhar não só pela ciência da informação, tudo você precisa. Levando para o aspecto organizacional, uma pessoa precisa dos dados. Com os dados vai gerar os relatórios, que vão ter um conteúdo informacional. E esses relatórios, pode ser as demonstrações financeiras, contábeis, elas vão gerar o conhecimento por parte dos interessados, que pode ser internos ou externos, né? Atualmente há uma polêmica em todo mundo em relação ao conceito até aqui analisado, ou seja, aos dados. Mais especificamente aos dados pessoais que algumas entidades possuem. Diante desse fenômeno, surgiram leis que protegem o cidadão sobre possíveis abusos à lei de proteção de dados. Então, hoje, é uma preocupação não só no contexto brasileiro. Para falar a verdade, eu sinto até que o Brasil demorou um pouco a tomar iniciativas, né? Não sei se vocês... assim, se a gente for acompanhar nas nossas práticas, né, a gente espera primeiro que aconteça alguma coisa para depois criar uma legislação sobre isso, né? Porque até então a gente não sabia até onde que ia chegar esses avanços tecnológicos, onde que ia chegar essa gestão da informação, né? A gente está vivendo na era da informação, hoje que tem informação, tem tudo, né? Então, com base nisso, eles começaram a preocupar e criou essa lei, que é uma lei muito válida, né, para ter garantido nossos direitos e que nossas informações sejam respeitadas. No contexto geral, a Lei Geral de Proteção de Dados, de 14 de agosto, ela passou a ser, entrou em vigor a partir de setembro desse ano, né, de 2020, é o momento que eu estou gravando esse mini curso. Então, em setembro de 2020 já passou. Então, quais seriam os impactos ainda que você pode perceber nessa precocidade, né, para a lei ser tão nova, ser relativamente nova? Primeira coisa, como eu mencionei para você no início, é como implementar. Tudo que é novo, até se adequar, demora um pouco, né, para ter esse período de maturação, às vezes criar processos, né, às vezes até os órgãos, dependendo do órgão, vão criar alguma ferramenta que vai implementar, essas ferramentas vão implementar processos que têm que serem adotados, às vezes até para o indivíduo que vai deixar as informações delas disponíveis em algum tipo de plataforma. Então, o objetivo dela, pessoal, é proteger o cidadão brasileiro contra dados privados e violações, e ter garantido a nossa individualidade, né? Então, um preceito que a Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela busca é isso, garantir a nossa estabilidade. E quem é regulado? Todas as empresas, organizações de posse de dados pessoais, independente de sua localização. Então, pessoal, aqui eu estou falando de todos os tipos de organizações. Estou falando de uma organização pequena, média ou a grande. Estou falando de todos os tipos. Desde que ela tenha acesso aos dados, é responsabilidade dela garantir a segurança daqueles dados contra o vazamento, para que não tenha, né, algum tipo de transtorno para quem é o detentor, quem que é a pessoa a pessoa que é dona daqueles dados, né? Então, temos controladores de dados, né, que são entidades que determinam os fins, condições, e meios e tratamentos de dados pessoais. Então, a gente começa a controlar os dados. Então, hoje, independente da área de atuação, eu sou
eu atuo na área do direito, eu tenho os dados processuais dos meus clientes, então eu tenho que garantir que esses dados não vazem. Eu sou contador, eu tenho vários clientes aqui, então tem que garantir a proteção das informações, dos dados, né, desses meus clientes. E assim vai sucessivamente. Igual eu falei para vocês, vocês vão numa loja, abrem às vezes um crediário, deixa lá suas informações, instituições financeiras também engloba esse bojo, né, de entidades que são responsáveis. Então, eles têm que adotar os controladores, mecanismos que controlem os dados contra vazamentos. Os processadores de dados são empresas que processam dados em nome dos controladores de dados, né? E quais que seriam as penalidades, pessoal? Esse é um mecanismo, porque até então está uma terra de ninguém, né? Todo mundo fazia o que quisesse com os dados de terceiros, né? Então, a partir de agora, passou a ser punido de multa, né? Hoje temos multas simples odiais de até 2% do faturamento líquido do último ano, limitada a 50 milhões por infração, além de outras penalidades. Então, hoje a gente tem um mecanismo muito grande hoje tem uma penalização. Essa pessoa ela pode ser penalizada desde que haja comprovação que ela agiu de má fé, deixou os dados vazar, não teve não teve um certo cuidado, né, com os dados que estavam em sua tutela. Pessoal, então, autores da LGBT, né, que é Lei Geral de Proteção de Dados, titulares, né, pessoa natural, que se refere a dados pessoais que são objeto de tratamento, o controlador, que é pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes aos tratamentos que vão ser dados naqueles tipos de dados, o operador, que é pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados em nome do controlador, né? Ou seja, está seguindo uma ordem que foi repassada pelo controlador, e a agência responsável pela regulamentação e proteção de dados pessoais, responsável por gerar, né, implementar e fiscalizar a NBD, né? Então, elas se tornam uma agência responsável. Pessoal, quando se fala na questão dos 10 princípios para tratamento dos artigos pessoais, né, dos dados pessoais, que está emanado pelo artigo 6º da Lei Geral de Proteção dos Dados, ela tem que ter um princípio, né, a finalidade, ela tem que ter um propósito legítimo, específico, informado ao titular. Então, eu não posso pegar a informação e jogar ela no ar e fazer o que eu quero. Essa informação não é minha, ela está na minha tutela, ela é referente a um terceiro, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, tem que saber lidar com isso. Adequação, compatibilidade de tratamento com a finalidade informada. Às vezes, a pessoa precisa da data de nascimento, né? Ela precisa de uma informação mais específica. Então, eu tenho que procurar adequar e fornecer ele somente as informações que são necessárias. Por que eu vou mandar um prontuário de um paciente para determinado tipo de tratamento de dados? Eu preciso somente saber o tipo de sangue dele. Se é A, O, e assim vai sucessivamente. Necessidade, né, utilização de dados mínimos necessários para o tratamento de acordo com a finalidade. Livre acesso fácil e gratuito dos dados tratados, bem como a forma e duração do tratamento. Qualidade dos dados, né, dados exatos, claros, relevantes e atualizados de acordo com a necessidade e para o cumprimento daquela finalidade. Tem que ter transparência, informações claras, precisas e acessíveis, né, aos titulares dos dados. Então, os titulares dos dados têm que saber que ele está sendo feito. Então, hoje, tudo você tem que ter um aval da pessoa, você tem que tem que garantir que ele esteja ciente. Às vezes, uma pessoa, eu vou jogar isso na mídia social, mas a pessoa, se você tem um aval da pessoa, tudo bem. Mas se não tem, você pode ser penalizado por isso. Segurança, né, medidas técnicas e administrativas para a proteção dos dados pessoais. Prevenção, adoção de medidas que previnem a ocorrência de eventuais danos em virtude desse tratamento de dados. Não discriminação, então, proibição de realização de tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, né? Já vi casos de pessoas que tem uma colega minha que eu acompanho ela nas mídias sociais, ela fez bariátrica, né?
ela pegou a foto dela, só que ela montou um grupo de bariátrica e tudo mais, ela e o marido dela fez, e recentemente eu vi ela se manifestando nas mídias sociais dela, falando que uma empresa que pegou a imagem dela e utilizou essa imagem com o intuito de falar que a evolução dela no tratamento da bariátrica era, na verdade, fruto do produto que eles estavam comercializando. Então, aí já caberia um uso indevido da imagem da pessoa, né? E ela conseguiu, e ela tinha isso, então ela pode acionar, né, judicialmente essa empresa. Responsabilização e prestação de contas, né? Adoção de medidas eficazes capazes de comprovar o atendimento. Então, as empresas agora elas têm que cumprir. Pessoal, as 10 autorizações, né, que são emanadas pelas bases legais dadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, que estão contidas no artigo 7, fala que tem que ter um consentimento, tem que ter um cumprimento da obrigação legal, execução de política pública, né, o Estado pode tratar dados para segurança pública ou saúde, ou seja, o governo ainda tem uma certa acessibilidade aos dados dos indivíduos, mas isso visando garantir uma estabilidade social, né, para todo mundo, né? Então, ele pode fazer esse acompanhamento, lembrando que várias políticas públicas hoje no contexto brasileiro são feitas, né, são oriundos do tratamento desses dados, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele trabalha com isso. Então, inibir a execução de políticas públicas, o governo de ter acessado a isso é uma forma também de limitar ele a saber o que realmente a gente está precisando, né, que a população está precisando. Então, é até louvável esse entendimento. Execução de contrato, né, quando necessário tratar o dado para execução de um contrato, então tem que ter um contrato onde a pessoa autoriza o tratamento de dados. Exercício regular de direito, né, sempre que for necessário exercer um direito do controlador. Proteção da vida ou a vida, né, então sempre que necessário tratar o dado para proteger a vida do titular. Tutela de saúde, né, não é necessário consentimento do ponto de vista público. Então, por exemplo, estamos vivendo uma questão de pandemia, então esses dados públicos para tratar, né, para o número de pessoas contaminadas pela Covid, né, então são dados que emanam a questão da saúde pública, então são dados que não precisam de uma autorização prévia, mas claro que não há uma divulgação individual. Você pode ver que as divulgações são números, né, são quantitativos e não detalhada, né, de forma específica de quem que é cada indivíduo que faleceu. Quando acontecer isso, tem que ter o consentimento. Atividade acadêmica, né, não é necessário consentimento para finalidades acadêmicas. Isso há uma controvérsia, né, porque dependendo do tipo de pesquisa que você for fazer, né, principalmente na perspectiva stricto sensu, né, que seria as pesquisas vinculadas ao mestrado e doutorado, por mais que você não precise do consentimento, mas você tem que você tem que ter um protocolo, né, de pesquisa autorizado quando envolve pesquisa qualitativa, envolve pessoas, né, a instituição, ela tem que autorizar você a fazer aquela pesquisa. Então, você não pode, eu quero sair coletando dados para avaliar algum cenário. Então, você tem que ter primeiro um consentimento do comitê de ética da instituição para verificar até que ponto que você pode ir e seguir aquilo. Geralmente é algo que é muito rigoroso, né? Principalmente para as pesquisas que envolvem alguma situação bem especial. Então, o comitê de ética da instituição tem que aprovar que é protocolo de pesquisa para você estar executando ela. Se é uma pesquisa mais séria, né, nível de mestrado, doutorado, tem que levar isso tudo em consideração. Proteção de crédito, né? Não é necessário consentimento no sentido regulado, por exemplo, SPC, Serasa, etc. Né? Então, porque eles têm uma base, né, compartilhada. Hoje, o SPC, Serasa, eles colocam lá os inadimplentes, né, coloca esse controle. Então, não é necessário consentimento no sentido regulado. Então, não precisa, né? A pessoa hoje consegue, quem tem acesso a essas bases, consegue saber se a pessoa está devendo ou não, né? Então, é questão de inadimplente. Legítimo interesse. Não é necessário consentimento desde que o tratamento esteja baseado em situação concreta e que traga benefícios ao titular e esteja alinhados com as expectativas do titular. Se o titular tem interesse no objeto e é importante, ele está... para ele vai gerar um benefício, né, legítimo interesse, então ele pode estar fazendo. Pessoal,
ainda é objetos que são muito obscuros nessa regulamentação, como eu falei para vocês. Tem que pedir consentimento a todos os titulares? É uma coisa ainda, como que eu vou pedir esse consentimento? É algo ainda que está meio obscuro. Como que vai ser o processo? Será que vou ter que fazer um documento? Vou ter que documentar, mandar para algum órgão para comprovar que realmente tive o consentimento? Quem está no centro do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Esse é um assunto jurídico ou de tecnologia? Eu acho que é tudo, né? Envolve não só a parte jurídica, como tecnologia, social em geral, porque eu acho que isso é um interesse público, né? Posso continuar cedendo minha base de dados para meus parceiros de negócios? Tem que avaliar, né? Posso enquadrar tudo como legítimo interesse? Não sei, às vezes, como você pode afirmar que a pessoa tem interesse naquele fato que você está fazendo? Porque você só vai comunicar para ele depois que já foi executado. Às vezes a pessoa pode se sentir ofendida, constrangida do processo que você executou. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Será que as medidas tomadas foram suficientes? A empresa sempre tem que avaliar isso, né? Será que eu estou fazendo, eu estou protegendo a lei, os dados dos meus clientes? O que ocorrerá no momento que a lei entrar em vigor e a população tiver conhecimento? Até que ponto que a população tem verdadeiramente conhecimento desse direito que foi implementado pela Lei Geral de Proteção dos Dados? Porque grande parte da população ainda não tem conhecimento. Por isso que eu acho importante esse minicurso, que é trazer para vocês que, independente de ser acadêmico ou não, vocês têm esse direito, vocês têm esse direito da sua individualidade garantida, né? E isso hoje tem uma lei que assegura. Então, se vocês se sentirem prejudicados, é um descumprimento de lei, vocês podem estar acionando, né? Judicialmente. É claro que eu não vou entrar nessa esfera, porque eu não sou, como eu mencionei, não sou um advogado para implementar, para saber como funcionaria essa parte processual. Mas, claro, se vocês tiverem algo que infringiu a lei, você tem o seu direito garantido. Mas processo de negócio tem que se adequar à Lei Geral de Proteção aos Dados? Sim. Todo mundo tem que se adequar a essa Lei Geral de Proteção aos Dados para, de uma certa forma, buscar não infringir o que está sendo implementado pela lei, né? Para você tomar ações que descumprem um aspecto legal. Pessoal, a chave para adequação é um controle geral para responder aos titulares, órgãos fiscalizadores, área de negócio. Então, a empresa ela tem que ter um controle, ela tem que saber quais os dados que ela está trabalhando, tem que ter confiança nos processos, né? Não tem vazamento de dados, né? Fundamental o atendimento e gerir contratos, né? O jurídico ele tem que fazer esse aspecto, né? Tem que ter essa preocupação de verificar se está sendo cumprido, está sendo feito tudo, reavaliar os contratos, colocar cláusulas, fazer adentro, procurar termos, consentimentos em tudo que envolve dados de terceiros, né? Garantir que as regras, né, estabelecidas são aplicadas nos meios digitais, né? Então a equipe de TI tem que ter essa garantia. Hoje vocês podem verificar que tudo que, quando você vai entrar dentro de um site, fala assim, esse site possui cookies, você autoriza a execução? Porque geralmente o cookies, eles pegam alguma informações suas de localidade e tudo mais. Então você ali, praticamente de maneira digital, vocês podem ver que desde a implementação se tornou obrigatório ter obrigatório assim, né? Todas as empresas visando garantir o não descumprimento da legislação tá utilizando esse mecanismo. Então, entender a lei, né? O compliance, né? Temos que ter um compliance vinculado, né? Para um regulamento geral de proteção de dados em tradução livre e LGBT. O compliance, né, atende plenamente os requisitos da LGBT, tratando os dados pessoais de forma única, centralizada e governada, segura, integrada com os demais sistemas de aplicações. Então, o compliance, né, é uma medida de garantir que a empresa esteja agindo com segurança, com eficiência, né? Implementar um compliance para LGBT, dependendo do porte da empresa, é o caminho, né, para verificar se todos os preceitos, né, do Regulamento Geral de Proteção de Dados está sendo funcionado, né, está sendo implementado, estão sendo respeitados. Então, o papel de um compliance, muitas empresas estão adotando um setor que atende isso. Então, por onde começar, né, pessoal? Pela primeira coisa, a iniciação é o levantamento, né, com as áreas, mapeamento, políticas de privacidade. Então, verificar tudo isso como está sendo implementado dentro das organizações. Fazer um inventário, né,
inventário de sistema, aplicações de base, matriz de classificação, detalhamento de segurança da informação, roteiro para adequação técnica, né? Criar um mapa que leva todo mundo a atender os preceitos legais. Adequação técnica da governança, modelo de governança, adequação de sistemas de aplicações, implantação de solução, anonimização dos dados necessários, né? Ou seja, deixar eles anônimos, implantação dos processos, capacitação em tecnologia, análise, né, de gap, né, identificação de finalidade de uso, adequação jurídica e capacitação jurídica. Então, o roteiro para a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados é esse, né, focando para as organizações. Então, ela começa desde o levantamento das áreas, o que está sendo feito e o que poderia estar sendo feito de maneira que está sendo feito de uma maneira que não está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser verificado. Beleza? Então, pessoal, desculpe assim a correria, mas assim, a Lei Geral de Proteção de Dados é um tema muito instigante, muito gostoso. Eu gostaria de ter entrado mais, trazido os casos LUT, mas como eu falei para vocês, no segundo momento agora a gente terá a apresentação de um TCC, né, de um trabalho que foi feito aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, foi aplicado um survey, né, um questionário, eu acho que recebeu 100 e poucas respostas válidas, né, e vamos verificar se os administradores, quais que são as percepções dos administradores e dos contadores, né, sobre a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse foi o objeto para ver, né, se a empresa já está se adequando de alguma forma. Claro que a pesquisa qualitativa, às vezes a pessoa pode responder uma coisa e fazer outra, mas só para elucidar um pouco, né, trazer porque quando se fala em lei, né, a lei ela acaba sendo muito passiva, e a gente entender na parte de gestão, na parte prática, como isso está sendo implementado, se torna interessante para a gente. Então, nesse segundo momento agora, vocês vão estar com o meu orientando, o Franklin, ele vai estar apresentando o TCC, as principais considerações, conclusões que ele chegou, e no final eu volto para estar amarrando com vocês. Boa noite, meu nome é Frank Richards de Paula Ribeiro e sou graduado em Ciências Contábeis. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a influência da Lei Geral de Proteção aos Dados nas organizações, uma percepção dos profissionais da área contábil e dos administradores da empresa. Visando a proteção de dados, foi criada a Lei nº 13.709/2018, que ficou conhecida como a Lei Geral para a Proteção aos Dados Pessoais. Esta lei foi aprovada pelo Presidente da República e entrou em vigor no dia 18 de nove de 2020. A lei teve como inspiração o Regulamento Geral de Proteção de Dados, implementada pela União Europeia. Ela teve como objetivo a proteção específica dos dados pessoais, né? E diante disso, meu propósito de pesquisa foi responder a seguinte pergunta: quais são as percepções dos profissionais da área contábil sobre a implementação da Lei Geral de Proteção aos Dados? E para responder a pergunta problema, teve como objetivo geral verificar como a Lei Geral de Proteção de Dados é desenvolvida nas organizações. E, por fim, como objetivo específico, apresentar a aplicabilidade da lei nas organizações, apresentar as percepções dos profissionais sobre o avanço tecnológico e identificar as principais inovações introduzidas por esta lei. Para buscar esse cenário, eu busquei na literatura e que me geraram 4 tópicos no referencial teórico. As influências da nova tecnologia na sociedade atual,
gestão das informações nas organizações, a contabilidade na era da indústria 4.0, a Lei Geral de Proteção de Dados e, por fim, estudos anteriores. A minha metodologia foi um estudo descritivo com abordagem qualitativa, onde os dados coletados foram através de survey, onde se utilizou da ferramenta Google Docs na região metropolitana no período do dia 15 ao dia 22. Com base na aplicação deste questionário, eu obtive 104 respostas, onde foi usado o método comparativo para análise de dados. Na figura 2, foram questionados se os entrevistados tinham conhecimento da lei, se os escritórios divulgam a lei e se o setor trata os dados como mostrado. A maioria deles conhece ou já ouviram falar da lei. Porém, 44% mostra que as empresas não divulgam a lei e a maioria fazem os tratamentos dos dados. Considerando que o objetivo do estudo foi analisar como a Lei Geral de Proteção aos Dados é desenvolvida nas organizações, uma questão importante a ser solucionada é que as empresas atentam para a importância de divulgar a Lei Geral de Proteção de Dados, pessoais, aos seus funcionários, pois todos têm conhecimento e comprometimento na implementação, e a maioria deles fazem o tratamento dos dados. Na figura 3, foi perguntado qual o nível de importância da lei. E os profissionais da área consideram a lei geral muito importante, que vai de encontro com o estudo da Câmara 2020, que diz que o impacto da LGPD nas empresas contábeis é direto, porque essas organizações possuem informações importantes sobre seus clientes, buscam entender as possíveis variáveis que influenciam apenas um pouco acima da metade das organizações contábeis, que os profissionais estão vinculados. Na figura 7, foi questionado se as empresas têm uma equipe de TI capacitada e se os sistemas são eficientes. E os respondentes falam que os escritórios que eles trabalham, existe uma equipe de TI qualificada para garantir a segurança dos dados, além de exibir sistemas eficientes para não ter nenhum problema com a segurança dos dados. Na figura 9, foi questionado se já existiu algum vazamento e qual o procedimento pela empresa. Assim mostra que as empresas já tiveram vazamento de dados e a medida que as empresas tomaram foi orientar e comunicar os detalhes aos funcionários. A lei geral veio justamente para ajudar para que não ocorra esses vazamentos de dados. Na figura 10, foi perguntado sobre o conhecimento da multa de 2% sobre o faturamento que, conforme o artigo 52 da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais, haverá penalidade administrativa aplicada aos agentes de processamento de dados que cometem quaisquer infração às normas. Uma delas é a multa de 2% do faturamento estipulado a 50 milhões por penalidade cometida. Porém, quase a metade dos entrevistados não sabia da penalidade. Com isso, concluímos que no que se refere às percepções dos administradores e dos contadores, é que respondendo à questão de pesquisa, foi possível identificar por meio de algumas questões que existe uma preocupação por parte dos profissionais no que se refere à proteção dos dados que são apresentados. Porém, algumas questões evidenciaram que alguns processos já praticados anteriormente agora são reforçados e até impostos na legislação. Essas questões obtiveram resposta muito positiva por parte dos respondentes.
Agora, as práticas que ainda não são consolidadas na área de gestão e foram adotadas pela legislação foram as que sofreram uma queda do entendimento dos participantes, no que se refere ao conhecimento dessas práticas. O estudo teve algumas limitações, como pequena quantidade de amostras coletadas, sendo de 104 indivíduos, em virtude da pandemia que estamos vivendo. Também teve limitação em relação a artigos acadêmicos sobre o tema, pelo fato de ser um tema muito recente no Brasil. Como dito, a lei entrou em vigor no dia 18 de nove de 2020. Né? Diante disso, sugere estudos futuros, né, para as próximas pesquisas, com o intuito de avaliar as mudanças causadas pela Lei Geral de Proteção de Dados nas organizações. E, diante do exposto, fica como sugestão para a realização de pesquisas futuras a realização do estudo com uma maior amostra ou setorizando mais os respondentes com o intuito de buscar captar a percepção desses envolvidos. E eu gostaria de agradecer. Olá, pessoal. Então, como podemos observar, né, pelo trabalho do Frank, né, foi um aluno que formou lá na Horizontes, formou esse semestre, concluiu o curso de Ciências Contábeis, a Lei Geral, né, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda é uma lei muito incipiente, apesar da pesquisa dele ter tido uma amostra de 104 entrevistados, né, o que foi uma limitação, conforme foi apontado pelo participante, deu ali para ter uma pequena percepção, né, de como que anda a implementação dessa Lei Geral de Dados, a adoção dela, né, nesse cenário administrativo. Ou seja, muita gente entende que possui a tecnologia necessária para a implementação da lei, mas alguns mecanismos, como a multa, né, alguns processos ainda relacionados a ela não foram implementados. Isso só reforça o quê? Só reforça o papel, né, que os gestores, os profissionais da área contábil, os administradores, que tem que ter um amadurecimento ainda, há necessidade de ter um amadurecimento ainda do que se refere à implementação, né, de algumas diretrizes que são adotadas, que são empregadas, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Ainda há por exemplo, a multa, como o Frank apresentou na hora que ele estava fazendo a explanação sobre o trabalho dele de conclusão de curso, a multa o pessoal ainda desconhece. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que, ainda falta alguns mecanismos, né, saber como que vamos operacionalizar isso nas organizações para, de fato, a gente sentir os impactos dela nas organizações, né? Como que eu vou colocar isso em prática? É a maior pergunta ainda, que muita gente ainda não tem a resposta, muita gente não tem. Algumas empresas, grandes empresas, né, já estão adotando protocolos, estão documentando autorizações, né, para não ter nenhuma demanda judicial futura, né? Mas tem ainda tem empresas ainda que estão engatilhando, igual eu falei para vocês lá no início do vídeo. Quando se fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está falando de quem administra, né, quem trabalha com dados de terceiros. E independente se a empresa é uma microempresa, uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, uma empresa de grande porte, todas vão ter, né, que seguir essas normas. Então, interessante dessa discussão é porque não cabe também só a parte administrativa, né? Às vezes você, como colaborador de uma empresa, vocês podem estar, às vezes eles ainda não implementaram nenhum processo, não adotaram nenhum processo, pode estar, às vezes vocês podem estar navegando em algum tópico da lei, gerindo ele, né? Estudando aquele tópico e sugerindo melhoria dentro da sua organização. Então, isso é um papel de todos, né?
E às vezes, porque você parar para analisar, você vai estar nos dois lados. Às vezes, se a gente trabalha numa organização, a gente vai estar ali como corresponsável, né, da, pela gestão dos dados de terceiros, e você, como interessado, não como uma pessoa física, você também terá seus dados, né? Então, como que eu posso monitorar se meus dados estão sendo empregados para os fins que eu almejo, né? Estão sendo utilizados para atingir os objetivos que eu quero, que eu desejo, coisas nesse sentido. Então, o papel nosso é facilitar, né? É criar mecanismos que consiga monitorar como que está sendo feita essa administração de dados, né? Eu acho o assunto muito instigante, como o próprio Frank falou, é um assunto relativamente novo, né? Eu já tinha mencionado anteriormente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados hoje já é uma realidade. Eu acredito que agora que temos um aparato legal, vai vir os mecanismos administrativos de como implementar ela. Às vezes podem criar alguns termos de autorizações eletrônicas que podem ser transmitidos, que hoje se consegue, né? Às vezes a pessoa dá uma autorização por via eletrônica, para também diminuir o fluxo de papel. Eu acredito nessa possibilidade. Mas, enfim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está aí, é um mecanismo que foi criado visando trazer maior segurança tanto para as empresas como para a sociedade em geral. Por isso se justifica estar sendo implementado aqui no curso de extensão universitária, né, que apresentando para a sociedade uma interpretação, claro, uma interpretação no aspecto contábil e administrativo. Ainda teremos outro, ou podemos ter outra interpretação na área do direito do que se refere à adoção, né, e à utilização desse mecanismo disponível aí para toda a sociedade brasileira. Espero que, assim, essa discussão tenha... É claro, às vezes não vai trazer muitas respostas, porque o assunto é, como eu mencionei para vocês, são novos. Mas é importante que a empresa crie um setor de compliance, um setor responsável pelos dados dela, né? Um setor que cuida, que avalia as diretrizes que estão sendo implementadas pela Lei Geral de Proteção de Dados e implemente mecanismos, né, para garantir que todos os dados estão sendo tratados conforme a autorização da pessoa envolvida, né, nesse processo todo. Então, o curso deixa assim, mais uma explanação geral sobre essa temática. É claro que muitas respostas ainda não temos, e acredito que no futuro próximo a gente já teremos algum mecanismo, uma parte processual que vai ser implementada no que se refere à Lei Geral de Proteção dos Dados. Espero ter sido útil, ter trazido uma certa discussão, ter levantado, né, instigado um pouco mais no que se refere a esse assunto, que o papel da extensão é esse, né? Tentar esclarecer, clarear algum tópico que está um pouco obscuro perante a sociedade, né? Trazendo um estudo científico que a gente está pesquisando. No caso, o estudo do Frank, ele foi uma pesquisa, né, feito um trabalho de conclusão de curso dele, vai ser submetido em algum periódico, né, com perspectiva de publicação. Então, apresentar para vocês o que nós estamos produzindo aqui dentro e é a temática que está sendo abordada nesses estudos, buscando apresentar para vocês um resultado. É claro que a pesquisa dele não pode ser generalizada, como ele mesmo falou, que é uma limitação, né? Ele não pode responder por todos os contadores. Às vezes temos um escritório aqui na região metropolitana de Belo Horizonte que está implementando todos os processos, e tem outro, e conhece, né? Criou a compliance, né? Um setor responsável pela gestão de dados dos seus clientes, mas assim, dos entrevistados, ele, com base na avaliação das respostas dos entrevistados especificamente, ele obteve essas evidências. No mais, espero que tenha sido proveitoso o curso. Estamos à disposição, eu vou estar à disposição do que vocês precisarem, né? Estou lá no Centro Universitário Horizonte, precisando de alguma coisa, pode contar com a gente. Temos alunos lá altamente gabaritados, profissionais da área acadêmica, de diversas gamas, né? Direito, administração, contábeis, todo mundo à disposição para estar esclarecendo, porque às vezes nós poderíamos fazer um projeto piloto, né, de criar alguns protocolos, né, um checklist de protocolos para ser
aplicado nas organizações, né? Tipo um checklist diagnóstico seria uma proposta para a empresa sentir, né? Verificar o que está faltando para ela adotar todos os critérios, né? Ou atender as demandas que são emanadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Espero ver vocês numa próxima. Acredito que ainda teremos mais uma discussão, né, sobre esse assunto futuramente, principalmente na parte processual, quando ocorreu um certo amadurecimento, né, de como ser implementado. E então, em breve, eu acredito que devemos retornar com mais um curso de Lei Geral de Proteção de Dados, agora trazendo alguma diretriz, alguma orientação de como implementar isso na sua organização. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço, agradeço todos o interesse por ter me ouvido, escutado o Frank, né, com relação aos resultados da pesquisa dele. Precisando de algo, né, estaremos aí à disposição. Um abraço, até mais. Tchau.